A gente costuma ter muita certeza das coisas, né? Mas de onde vem essa certeza toda? E será que temos o direito de acreditar no que acreditamos? Pode parecer uma pergunta estranha, mas as nossas crenças vêm com uma responsabilidade. Nessa nossa reflexão, vamos usar alguns cenários bem concretos para explorar os labirintos e até os paradoxos por trás daquilo que a gente chama de conhecimento. Ok, vamos começar com uma pergunta bem direta. Pense numa crença forte, algo que parece inquestionável. Agora, de onde ela veio? Será que temos mesmo o direito de manter essa crença? Essa pergunta pode soar um pouco desconfortável, eu sei, mas ela é o ponto de partida para a gente entender a ética por trás das nossas próprias convicções. Pois é, acreditar não é só um ato mental, algo passivo que acontece na nossa cabeça. Para alguns filósofos, é uma baita responsabilidade. E para ilustrar essa ideia, vamos analisar uma história clássica e, olha, um tanto trágica. A história é sobre o dono de um navio que, no fundo, desconfiava que a embarcação não estava segura. Mas sabe como é? Fazer os reparos ia sair caro, então ele preferiu ignorar as evidências, se convenceu de que estava tudo bem e pronto, o navio afundou. O ponto crucial aqui do filósofo Clifford é o seguinte: a culpa dele não está no resultado, na tragédia em si, mas no próprio ato de acreditar sem uma investigação honesta. Ele simplesmente não tinha esse direito. E é aqui que a coisa fica mais interessante ainda. O Clifford argumenta que mesmo se o navio, por pura sorte, tivesse chegado sã e salvo ao seu destino, o dono ainda seria moralmente culpado. Por quê? Porque ele não tinha o direito de manter aquela crença. A grande lição é que a forma como a gente chega nas nossas crenças importa, e muito. A responsabilidade está toda no processo, não só no resultado final. Certo. Então vimos que formar uma crença é uma responsabilidade interna. Mas onde exatamente essas crenças moram? E se a nossa mente não terminasse nos limites do nosso corpo? Vamos agora explorar uma ideia que desafia completamente aquela noção de que os nossos pensamentos acontecem só dentro do crânio. A tese da mente estendida propõe algo bem radical, que ferramentas externas, tipo o nosso celular, podem se tornar funcionalmente parte da nossa mente. A ideia não é só que a gente usa a ferramenta, é que a ferramenta se torna o lugar onde um processo mental, como a memória, de fato acontece. Para a gente entender isso na prática, vamos conhecer o Otto. A memória biológica do Otto já não é mais confiável, então ele meio que terceiriza essa função para o iPhone dele. Ele anota tudo lá e consulta o aparelho de forma automática, sem nem pensar. O iPhone não é só um depósito de informações, ele funciona como se fosse a memória do Otto. O processo de lembrar para ele agora envolve esse objeto externo. E isso nos leva a uma pergunta bem desconcertante, né? Se o celular do Otto está desempenhando o papel exato que o cérebro dele costumava ter, faz sentido dizer que a mente dele agora se estende até o aparelho? O ponto central aqui é que essa fronteira entre nós e nossas ferramentas talvez seja bem mais fluida do que a gente imagina. Ok, vamos deixar o indivíduo um pouco de lado para complicar ainda mais as coisas. O que acontece quando duas mentes racionais, bem informadas, olham exatamente para os mesmos fatos e chegam a conclusões totalmente opostas? Imagina uma situação bem comum: dividir a conta de um restaurante. Uma pessoa faz as contas e chega em R$ 43. Um amigo, que a gente sabe que é igualmente bom em matemática e estava tão atento quanto, chega em R$ 45. E os dois estão bem confiantes dos seus resultados. O que fazer numa hora dessas? A primeira reação talvez seja defender o próprio resultado, claro. Mas, pensando racionalmente, a discordância em si é uma nova evidência. É a evidência de que um dos dois cometeu um erro, e não há nenhuma razão especial para achar que o erro foi do outro. Então, o que a razão exige nesse caso? A filosofia chama isso de a visão do peso igual. Basicamente, ela sugere que, se não há uma razão clara para desqualificar o amigo, a atitude mais racional é diminuir a confiança na própria crença. Talvez o certo fosse os dois suspenderem o julgamento por um instante e refazerem a conta juntos. A ideia principal é que a discordância com alguém que a gente respeita intelectualmente deveria, no mínimo, nos fazer reavaliar nossa própria certeza. E se a discordância não for só entre duas pessoas, mas dentro de um grupo inteiro que precisa tomar uma decisão coletiva? Bom, se prepare, porque é aqui que a lógica pode tomar um rumo muito, mas muito estranho. Vamos analisar o cenário de um tribunal com 3 juízes. Para que um réu seja considerado responsável, 2 condições precisam ser verdadeiras. Primeiro, ele tinha uma obrigação legal e, segundo, ele descumpriu essa obrigação. Se uma dessas 2 coisas for falsa, ele não é responsável. Simples, certo? Agora, vamos dar uma olhada nos votos. O juiz 1 diz sim para tudo e considera o réu responsável.
Lógico. Já os juízes 2 e 3 discordam em premissas diferentes, mas no final, os dois concluem que o réu não é responsável. O ponto importante é, individualmente, o raciocínio de cada um dos 3 juízes é impecável. Faz todo sentido. Mas olha só o que acontece quando a gente agrega os votos pela regra da maioria. Para a premissa 1, temos 2 votos verdadeiros. Para a premissa 2, também 2 votos verdadeiros. Mas para a conclusão, temos 2 votos falsos. Peraí, o resultado é que o grupo como um todo acredita que as 2 premissas são verdadeiras, mas que a conclusão é falsa. Isso é uma contradição lógica. Esse paradoxo mostra que a racionalidade de cada indivíduo não garante de jeito nenhum a racionalidade do grupo. E aí então, o que a gente faz com tudo isso? Nossas crenças são uma responsabilidade, nossa mente pode se estender para além de nós mesmos, a discordância nos desafia a ser mais humildes e os grupos podem ser paradoxais. A busca por uma certeza absoluta parece cada vez mais complicada. Talvez o objetivo nem seja ter todas as respostas prontas. Talvez seja desenvolver uma habilidade diferente. Como sugere essa reflexão, quem sabe a verdadeira sabedoria não está em princípios rígidos e abstratos, mas sim na prática, na flexibilidade, nessa arte de encontrar equilíbrio no mundo que, afinal, não para de mudar nunca. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a certeza é algo tão difícil de alcançar e as nossas ferramentas para pensar, seja sozinho ou em grupo, são tão cheias de nuances e armadilhas, talvez o verdadeiro valor não esteja em afirmar que temos a resposta final, mas sim em manter a curiosidade viva para continuar fazendo as perguntas certas.